Meus queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus alcance você, a sua casa e a sua família. Eu sou o presbítero Juciones Miguel e você está em mais um episódio do projeto Eu Digo Sim. Esse projeto que tem impactado as vidas, tem tocado os corações e tem levado uma mensagem de paz para dentro da sua casa. Nós somos aqui da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, projeto Restaurando Vidas. O nosso pastor-presidente é o pastor José Suimar e nós congregamos na congregação de Uber. Pastor local é o pastor Leomi e nós fazemos parte da coordenação do Departamento de Jovens Unidos em Cristo. E dentro desse departamento, Deus tem dado para nós o projeto Eu Digo Sim. Esse projeto tem como objetivo levar para você a lição bíblica da escola dominical do Departamento de Jovens. E hoje nós estamos aqui para levar para você esse conteúdo poderoso, impactante, que vai tocar você, a sua casa e a sua família. A aula de hoje tem tudo a ver com você, tem tudo a ver com a sua história, então eu quero que você dedique esse tempo para aprender essa poderosa palavra de Deus. A lição de hoje é a lição de número 11, que vai trabalhar a temática, a falácia da teologia da prosperidade. É sobre isso que a gente vai falar na nossa aula de hoje e com certeza Deus tem algo em especial para falar com a sua vida. Os irmãos sabem que o projeto de Deus é desenvolvido por homens de Deus compromissados com a palavra de Deus. E hoje, na nossa aula de hoje, nós temos um convidado que é para lá de especial. É um homem de Deus que Deus tem levantado nesse tempo para fazer a diferença e nós temos um imenso prazer de recebê-lo aqui. Ele atua como professor do departamento dos adolescentes. Leva uma mensagem de Deus, sabe, daquele jeito de jovem, um jeito divertido, um jeito jovem, um jeito envolvente de falar a palavra de Deus. E eu quero estar apresentando aos queridos e amados irmãos esse homem de Deus. Está aqui conosco, nos nossos estúdios, nosso querido irmão Davidson, o nosso diácono irmão Davidson, que é o professor da Escola Bíblica Dominical. Davidson, a paz do Senhor, meu irmão. A paz do Senhor Jesus. Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Que prazer recebê-lo aqui. Eu sei que a sua agenda é logicamente uma agenda superlotada, né? Mas pela graça e imensidão de Deus, nós conseguimos esse momento da sua agenda para você estar conosco aqui. Estamos muito felizes em recebê-lo, tá bom? Amém, amém. Eu que me sinto lisonjeado pelo convite. Amém. Para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês. Que esse projeto lindo. Amém. Eu digo sim. E hoje é um dia, para mim, um dia bem atípico. Porque eu sempre admirei essa pegada, esse trabalho, essa ênfase, essa santidade, essa união, que tá lindo esse trabalho aqui. E eu fico muito agradecido pelo convite. Muito obrigado mesmo. Maravilha. Tá? Nós que fomos agradecidos pelo senhor estar aqui com a gente. Eu sei que vai ser um momento de Deus, né? Vai ser um momento de crescimento, vai ser um momento assim envolvente. E com certeza Deus vai fazer coisas maravilhosas. A tonalidade da sua voz vai tocar alguns corações pelo poder da palavra de Deus. Como os irmãos já sabem, né, nós temos várias pessoas que estão aqui, professores, homens de Deus, para fazer a diferença nesse tempo. Está aqui comigo do meu lado direito o nosso querido irmão jovem Igor. Igor, a paz do Senhor, meu irmão. A paz do Senhor, presbítero Juciones. Tudo bem? Bem demais, graças a Deus. Que maravilha. Primeiramente, vem meus agradecimentos, primeiramente a Deus, por mais uma oportunidade que Ele me concedeu de estar aqui, juntamente com homens de Deus, para poder estar falando mais sobre a sua palavra. Para mim é um privilégio. Glória a Deus por isso. Então isso é bom, né, estarmos unidos, né? E está comigo também presbítero irmão Adonias. Paz do Senhor, meu líder. Meu líder, a paz do Senhor. Como é que tá? Rapaz, uma alegria de ver aquela satisfação. Meu Deus. Estava ansioso que chegasse logo esse dia. Sim. Para nós estarmos reunidos. Irmãos, vou falar para você. Eu tenho uma pessoa aqui que me deixou bonito, sabe? Não gosto de fazer propaganda, não, mas tenho que fazer, porque ele fez um corte de cabelo que nem Salomão, na sua graça, conseguiu. Que Deus abençoe sua vida. Eu estou feliz de estar entre os amigos nessa manhã. Glória a Deus, aleluia por isso. Com certeza, né? É um momento de Deus e as nossas vidas está aqui à disposição da obra do Senhor. Você que está nos acompanhando já sabe que a nossa aula é uma aula jeito jovem, né? É um jeito jovem
de levar a palavra de Deus para o seu coração, para a sua história e para a sua família. Hoje, a lição de hoje é a lição de número 11, a falácia da teologia da prosperidade. Vamos falar sobre essa falácia, vamos nos debruçar sobre esse contexto e levar para você a poderosa palavra de Deus. Para iniciarmos a nossa lição, vamos fazer a leitura do nosso texto principal da nossa lição na pessoa do presbítero irmão Adonias. Texto principal, como diz: rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Não sabe que és desgraçado e miserável e pobre e cego e nu? Meu Deus. Apocalipse, capítulo de número 3, verso de número Meu 17. Deus. Nós temos falado que esse trimestre é um trimestre de se posicionar. É verdade. Né? E já o texto principal já começa dessa forma, né? Explosivo. É bem isso. Resumo da lição, o nosso querido irmão diácono, irmão Davidson. No resumo da nossa lição, a teologia da prosperidade busca associar as bênçãos divinas à riqueza material, ignorando o chamado bíblico ao contentamento e à verdadeira prosperidade espiritual em Cristo. Meu Deus. Aleluia. É isso, é forte, é forte. Objetivos da lição, nosso querido irmão jovem Igor. Como objetivos temos identificar os principais ensinos da teologia da prosperidade, enfatizar a visão bíblica do que é a bênção divina, reconhecendo qual é a verdadeira prosperidade e reconhecer os efeitos práticos e espirituais dessa teologia. Muito bem, então esse é o contexto da nossa aula de hoje. E para iniciarmos a nossa aula, presbítero Adonias, diácono Davidson, Igor, é um prazer estar com vocês, demais, viu? Prazer demais. Deixa eu falar para vocês aqui, para iniciar a nossa aula hoje, para falar sobre o contexto da nossa aula, a gente precisa entender que essas ideologias, elas sempre vêm com o sentido de colocar o homem no centro, né? Tira Deus do centro, coloca o homem e faz aquilo que agrada ao coração do homem, né? Essas falácias, ela vem com o objetivo principal de agradar o homem, que o homem seja o centro. E a teologia da prosperidade, ela traz essa narrativa sedutora, né? Essa narrativa de que a vontade expressa de Deus, o que Deus tem como prioridade é que você tenha muitos bens financeiros, que você não enfrente guerras e batalhas financeiras, que você não tenha problemas de saúde. Obviamente, isso faz parte do evangelho, né? Deus traz cura, Deus traz bens financeiros, só que esse não é o centro do evangelho. E a problemática dessa falácia é que o centro da falácia é isso, né? Que o homem está no centro e que esse homem ele precisa ter muitos bens e que em vez de estar em primeiro lugar Jesus e a cruz de Cristo, o sangue de Cristo derramado, está o bem-estar do ser humano. Somente o bem-estar do ser humano. Ou seja, Deus está comigo se o meu bem-estar estiver em primeiro lugar. Né? Então essa é a problemática. E isso é problemático porque isso para o homem é bom. O homem se sente bem, né? O homem se sente extremamente confortável. E nós hoje aqui, né, no início da aula, já começamos a aula desse jeito. No início da aula, nós vamos fazer essa abordagem, porque a falácia da teologia da prosperidade, ela aborda e ela desloca o centro do evangelho. Né? Tira Cristo do centro e coloca o homem e as suas necessidades no centro. E aí a gente pode dar uma caminhada, né? E a gente caminha um pouquinho, vamos lá na igreja primitiva e nós vamos ver, né, qual era o contexto da igreja primitiva. Os irmãos estavam derramando sangue por professar o nome de Jesus. E na pós-modernidade, né, nessa tecnologia avançada, essa teologia da prosperidade, vem trazer o homem que... existe até um vocabulário que é usado aí, que Cristo é o centro e que nós somos o centro de Cristo. Né? E isso é um pouco complicado, nós temos que saber dividir isso. E nós, como professores de jovens, os nossos jovens sendo instruídos por nós como homens de Deus,
precisam entender que, obviamente, Cristo é o centro, mas nós estamos debaixo da autoridade de Cristo e que as nossas vontades, elas precisam estar subjugadas à vontade de Cristo, né? Então, a teologia da prosperidade tem essa problemática e nós vamos hoje desenvolver esse pensamento, nós vamos aprofundar, presbítero Adonias, acerca disso, porque ser próspero é pecado? Não é pecado, irmão. A gente não pode trabalhar na extremidade, né, professor? Verdade. Eu sempre digo que as extremidades, Deus não está lá. As extremidades não pertencem a Deus. Deus nunca está nos extremos. Ser próspero é pecado? Não é pecado. Ter riqueza é pecado? Não é pecado. Ser saudável é uma maravilha, irmão. Isso é bênção de Deus. Mas qual é a problemática que nós temos então? É que a falácia da teologia da prosperidade coloca isso no centro. O que importa é isso. O centro principal é isso. E para nós, que temos a Bíblia como centro, isso é efeito da vida no altar. E não é que isso é o centro. Com saúde ou sem saúde, nós servimos a Jesus. É verdade. Com bens ou sem bens, Aleluia. nós servimos a Jesus. Nós estamos aqui não por aquilo que Cristo pode fazer, mas por aquilo que Ele é em nós. Aleluia. Esse é o segredo da vida na presença de Deus. Glória a Deus. E eu estou assim ansioso mesmo, assim, sabe, para nós iniciarmos essa lição de uma vez por todas. Né? Que nível, Tá aqui né? o presbítero Adonias, que está ansioso para falar. Está aqui Diácono Davidson, está aqui o jovem Igor, né? Falar nisso, o jovem Igor, meu Deus do céu, né? Cada lição que passa, ele está mais assim, sendo usado por Deus. Verdade. Davidson, quando a gente iniciou, o nosso jovem Igor não conseguia nem falar direito, né? Mas Deus capacitou ele, uma graça de Deus. E isso serve de exemplo para você, jovem. Fecha em mim aqui, varão. Fecha em mim que eu preciso falar com esse jovem que está me ouvindo. Você que tem dificuldade de ir para a escola bíblica, de acordar domingo de manhã, entendeu? Que tem aquela problemática do lençol, da coxa, a cama quente. Nós temos aqui um jovem que está ministrando a aula. É um exemplo para você. Deus conta com você na escola bíblica. Você é uma voz de Deus que Deus quer usar. Vença o lençol, vença a cama quente e vem para a escola bíblica dominical que tem negócio de Deus para a sua vida e para a sua casa. Glória e para a a sua Deus. família. É verdade ou não é, irmão Igor? Sempre. No nome de Jesus. Então vamos lá para o primeiro ponto da nossa lição. Presbítero irmão Adonias, com toda a liberdade, no nome de Jesus, meu irmão. Amém. Ó, diante de mão, eu já convido vocês a fazer o quê, ó? É isso aí. Pegar a sua caneta. Porque hoje você vai sair abençoado dessa aula. É o segredo tá na caneta e anotar, tá? Então hoje eu trouxe a minha caneta, meu amigo. Caneta e papel tá? na mão. Caneta e papel na mão, que hoje eu vou sair daqui enriquecido pela Meu Deus, palavra de Deus. Meu Deus. E falar sobre prosperidade é bom. Sim. É bom. Quem quer não quer ser próspero, meus amigos, Meu né? Deus. Isso é uma benção. E Deus, como sendo o nosso Pai, Ele tem ricas bênçãos para nossas vidas, né? Isso é bíblico. Aham. Nós somos abençoados. Deus, quando Ele olhou para Abraão, perceba que Ele falou, ó, eu vou te abençoar e vou abençoar aqueles que te abençoarem. Isso é bíblico, se nós Vou te analisarmos. abençoar com toda sorte de bênção. Com toda sorte de bênção. Perceba que isso aí está nos perseguindo. As bênçãos do Senhor nos perseguem. Yeah. Nós não precisamos correr atrás dessas bênçãos por aí, não. Exatamente. Ué. Abraão estava oferecendo em um certo momento da sua vida um sacrifício que Deus havia pedido. Perceba que não tinha a prova, não tinha o que ele precisava. Mas ele tinha fé que o Deus da providência iria prover aquilo que ele precisava. Ele falou, Deus proverá. E nós vivemos essa fé em Deus. Porém, existe contexto, meus amigos, que hoje vivemos nesse mundo complicado, porque analisarmos o contexto geral da nossa sociedade, nós vivemos tempos difíceis. O apóstolo Paulo vai escrever isso a Timóteo, que os últimos dias sobrevirão dias difíceis sobre a face da terra, dias trabalhosos. Esses dias trabalhosos nos afetariam em todos os âmbitos, materiais, espirituais, em saúde. E pela graça ele vai falar, prossigamos para Cristo. Temos que prosseguir, temos que lutar. Ele vai falar, ele vai comparar a nossa vida como a vida de uma carreira, né? Ele vai citar no final da carreira, combati o bom combate, terminei a minha carreira. Então, durante essa carreira que Cristo está nos proposta, não quer dizer que ela vai ser uma carreira 100% próspera, 100% no nível alto, né? Porque durante a nossa trajetória, durante a nossa caminhada, vai ter um momento que a estrada vai dar uma baixada, né? Vai ter um momento que a estrada vai dar uma subida. Mas o importante é que no final dessa estrada,
Cristo está lá. Aleluia. Essa é a Deus. nossa esperança. Glória a Deus. Essa é a nossa alegria. Mas o problema dessa temática da prosperidade, o que é prosperidade? É florescer, é você estar bem, é ter uma vida financeira alta, né? Poder aquisitivo para a gente poder comprar. E os nossos corações, para o nosso coração, Jeremias vai dizer que o nosso coração é enganoso, né? Nosso coração é enganoso. Uma vez que o nosso coração é enganoso, a gente pode cair no dilema do nosso coração, do nosso eu. Quem é que não quer viver uma vida 100% abundante? Isso é o sonho de todo mundo. Mas o problema é, o que adianta viver numa vida 100% próspera se Cristo não está lá? Aonde seria? Qual seria o nosso destino? Qual seria a nossa viagem no final da nossa carreira de ganharmos o mundo todo e perdermos a nossa salvação? Então eu penso por esse lado. O exemplo disso é aquela parábola que Jesus fala do rico e Lázaro. Yes. É um Perceba. exemplo clássico, né? Perfeito. E que aplicação? é. Pegou a caneta? Repete de novo, por favor. Esse é um exemplo. O rico, a Bíblia vai dizer que ele era tão rico que ele se vestia de linho finíssimo. Yes. Yeah. Então, demonstrando o seu poder, a sua glória. Mas e a eternidade? Verdade. Na eternidade, a Bíblia diz que o destino dele foi o Sheol, o Hades, o inferno. Então, a prosperidade, a riqueza sem Cristo, de nada vale. Nada vale. De nada vale. E a nossa sociedade, perceba comigo, nós temos que tomar muito cuidado. Por isso nós temos que ter uma base firme na palavra. Nós precisamos conhecer a palavra nesses últimos dias como ninguém. Porque o nível de falácia, o nível de distorção dessas palavras é com base na verdade. É. A problemática está aí, porque eles pegam a verdade, distorce ela para agradar os nossos corações, que é enganoso, né? E aquilo nós vamos cair como, né? Como se diz em qualquer ditado, nós vamos cair muito fácil diante disso aí. Se alguém tiver um ditado para falar, você pode falar, né? É basicamente isso. E é tão interessante que o presidente Modonista está dizendo, para você, jovem, isso aqui é um mistério de Deus, é um segredo para você. Você que é jovem, você precisa estar atento. Não seja uma presa fácil para essas falácias. Porque, professor Davidson, existe um contexto bíblico que se encaixa perfeitamente com o que nós estamos dizendo. Se formos caminhar pela teologia da prosperidade, aonde estaria Jó? Meu Deus. O que aconteceria com Jó? Quer dizer que enquanto Jó estava rico, Deus estava com ele. Mas a partir do momento que Deus permitiu que Satanás tocasse nos bens de Jó, Deus se afastou dele? Quer dizer, então, que Deus não estava com Jó? Então, essa é a problemática. Nós temos base bíblica. Aqui é Bíblia, irmão. É palavra de Deus. Palavra de Deus para a sua vida, para a minha vida, para a nossa história. A palavra de Deus nos dá firmeza para falarmos. É uma falácia, a teologia da prosperidade. Você, jovem, precisa se posicionar. A falácia da teologia da prosperidade. Porque Jó, com riqueza ou sem riqueza, era alguém que Deus dizia assim, viste Jó? Viste meu servo Jó, homem fiel, temente a Deus, e tem um segredo, que se desvia do mal. Meu Deus. É um segredo. Um detalhe interessante, que Deus em momento algum disse para o diabo assim, vistes os camelos, vistes os gados, as fazendas, né? Se fosse no dia de hoje. Calma aí. Não, isso aí, Pera papel e caneta na mão, irmão. Peraí, que eu vou anotar isso aqui. Papel e caneta na mão para anotar isso. Daqui, Mas quer dizer, então, que Deus em nenhum momento falou. Deus não citou nenhuma riqueza de Jó. Exatamente. E era exatamente onde o holoforte do diabo estava. Porque o diabo disse assim, mas tudo que o Senhor dá a ele, esse homem está abastado de riqueza. E Deus pegou e foi lá e falou do caráter de Jó. Exatamente, meu Deus. É homem íntegro, reto e temente a Deus. Isso é forte. Entende? Então, essa integridade de Jó, junto com toda a riqueza que ele tinha, é um efeito da sua adoração a Deus. Detalhe, se Deus quiser te abençoar assim. Porque a maior bênção nós já temos, que é a graça e a salvação. Exatamente. Porque se nós formos reivindicar Deus, aquilo que realmente é nosso de direito, o chão iria abrir e nós íamos morar no inferno. Exatamente. A graça de Deus nos basta.
Tem um texto bíblico que eu gosto muito, e esse texto, por ter entendimento distorcido, hoje está nas paredes, nos quadros, nas estantes, que é o Salmos 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Certa feita eu estava analisando esse texto e eu disse assim, tem alguma coisa de errado. Por quê? Se o texto começa dizendo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, mais para frente ele vai dizer assim, por mais que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não teria mal algum. Eu fiquei pensando assim, se o Senhor é meu pastor e nada me faltará, o que eu fui fazer em vale de sombra e de morte? Não está me faltando nada, porque vale de sombra e de morte, que a gente entende que é perigo, que é aflição. E eu fui procurar a tradução original, e a original está dizendo assim, o Senhor é meu pastor e não me faltará. Exatamente. Então a maior prosperidade que um crente pode ter é Deus não faltar em momento algum. Porque crente passa por luto, crente passa por doença, crente passa por escassez de dinheiro, até mesmo fazendo a obra de Deus. Nas missões nós vamos ver missionários relatando fome, mas em tudo são prósperos por quê? Não arreda o pé, porque a verdadeira prosperidade é o Deus que não falta. Exatamente. Aleluia. Isso é profundo. Isso é profundo. Isso é profundo. E isso é tão interessante, nós trazemos esse contexto para o jovem ter essa visão, esse olhar, né, esse olhar clínico, espiritualmente dizendo, porque nós vamos ver que nessa trajetória que o nosso irmão está dizendo acerca de Jó, e vindo de Jó e falarmos sobre essa realidade do bom pastor, é necessário entendermos que tudo o que temos, o que conseguimos, não é porque nós estamos trabalhando com foco nisso, mas o nosso foco é o Senhor. Essa é a diferença de Jó. Porque Jó, na riqueza, fiel a Deus, na pobreza, fiel a Deus. E aí quando a gente faz essa conexão com o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e não me faltará, e ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, ele estará comigo. Isso é prova bíblica. Deus esteve com Jó durante todo o tempo. Quem sabe você está ouvindo essa palavra, quem sabe você está passando por alguma dificuldade, quem sabe você é jovem, quem sabe você não é jovem, aonde você estiver, na noite mais escura, no vale mais obscuro, Deus não te abandona. A presença de Deus te acompanha, vai com você. Adonias, que negócio de Deus, né? Rapaz, está perfeita essa lição. Nós temos um exemplo clássico de um homem próspero junto de nós, Olha aí. presbítero Adonias. É verdade. Certa feita, meus irmãos, numa reunião de obreiros, o pastor disse a Deus, tocou no meu coração aqui que tem obreiros aqui para a gente mandar para o Vale do Jequitinhonha. Dá licença. É isso mesmo. Tá? Estamos nessa liberdade. À vontade. Para o Vale do Jequitinhonha. O sonho de 90% dos brasileiros é vir para os Estados Unidos para ganhar em dólar. Esse rapaz levanta a mão lá no fundo do culto e fala, eu vou. Vocês têm ideia o que é sair dos Estados Unidos da América ganhando em dólar para largar tudo isso aqui, carro, luxo, nós somos um país de primeiro mundo, para ir para o Vale do Jequitinhonha. É forte. Onde as estradas asfaltadas estão só no centro. Exatamente. E feito aquela pedrinha, na pedrinha. Eu fiquei maravilhado. Isso é a verdadeira prosperidade. Porque ele não vai precisar se desfazer de nada, porque tudo que precisa já está inserido em nós. A graça, o Cristo da salvação. Coisas que carro não oferece, dólar não oferece, conta cheia não oferece. O Cristo da salvação. Mediante a fala do nosso diácono, essa prosperidade vista nessa fala só nos mostra que a prosperidade está em Deus, não em bens materiais. Porque existem pessoas... Amém. Isso é forte. Não é? Isso Não ficou é? marcante. Ficou aí. marcante. A prosperidade não está em bens materiais, a prosperidade está em Deus. Isso aí é para gravar, fazer um quadro e colocar assim na porta da casa. Porque é justamente sobre o que estamos falando aqui, pois a prosperidade vista pelos olhos humanos está naquilo que podemos comprar, naquilo que temos como bens, como bem-estar. Bens materiais são bênçãos de Deus. Não estamos aqui para falar que ser próspero, que ser rico é algo que é pecado. Não é pecado ser próspero, não é pecado ser rico.
mas aqui na nossa lição vai nos trazer onde está o nosso coração. Yeah. Eu deixo essa palavra para o irmão. Onde está o nosso coração? Será que estamos colocando Deus acima de todas as coisas? Olha que exemplo lindo que o nosso irmão trouxe sobre a vida do nosso presbítero Juciones, presbítero Adonias. Cujo está num país de primeiro mundo, onde ganhamos em dólar, onde desfrutamos das melhores bênçãos que aqui pode nos oferecer, carro, casa, uma boa alimentação, cujo muitas pessoas virariam e falavam, isso é ter uma vida próspera em Deus. Isso é um homem que tem as prosperidades de Deus. Mas se formos analisarmos pelo contexto dos antepassados nossos, se pegarmos a vida de Paulo, então, Paulo foi um homem que, se a gente for analisar nesse sentido que a falácia fala, Paulo foi um homem que não tinha a presença de Deus. Pois se Paulo estivesse preso por pregar o evangelho, nessa visão da falácia da prosperidade, seria o quê? Não, Paulo está preso porque ele não tem a presença de Deus. Porque quem tem Deus é um homem rico, um homem próspero. Então é isso que eu venho deixar para nossos irmãos que estão assistindo. A nossa prosperidade não está naquilo que nos proporciona um bem-estar, naquilo que proporciona para a gente um conforto, mas está em Deus, porque só Deus tem a verdadeira prosperidade para a nossa vida e supre em nossa alma aquele vazio que só Ele pode suprir. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Isso é lindo, né? Então, vai uma mensagem aqui lá pro Vale de Jequitinhonha. Tá filmando aí, irmão? Tá filmando aí? Uma mensagem lá pro Vale de Jequitinhonha. Vocês vão receber aí um missionário poderoso, usado por Deus na terra. Vai ser impactado. O Vale de Jequitinhonha nunca mais será o mesmo. Nunca mais será o mesmo. Está chegando um missionário aí que tem sede de almas. E os demônios que estão alojados por aí, que moram por aí, já podem pegar as malas e ir embora. Porque vai ser expulso no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Isso é um negócio de Deus. Na aula de jovem é assim, irmão. É uns negócios de Deus que acontece. Adonias, e diante... Esse contexto é forte. É forte, porque assim, se nós analisarmos, como o apóstolo Paulo fala, que nos últimos dias teremos dias difíceis, então, realmente, nós cristãos, nós temos dias difíceis. Jesus vai falar sobre um fardo. Meu fardo é leve. Mas não quer dizer que nós não deixemos de ter esse fardo, de ter essa cruz. E todos nós passamos por necessidades. E dependemos 100% de Deus. Cada um passa por uma crise, cada um passa por uma dificuldade. E diante dessas dificuldades que elas são propostas para a nossa vida, nós temos que entregar todas as nossas dificuldades para Deus. A Bíblia fala, Jesus vai falar, buscai primeiro o reino dos céus e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se nós analisarmos isso, o exemplo bíblico perfeito que você trouxe de Jó, existe um segredo para você ser próspero. Pega aí. Existe um segredo para você ser próspero. Você sabe o que Jó fazia para ele ser próspero e as bênçãos de Deus estar sobre a vida dele? Ninguém fala sobre isso. O que Jó fazia, presbítero Juciones? Meu Deus. Jó sacrificava a Deus. Meu Deus. Todo mundo fala dos camelos, dos gados, das ovelhas e o que Deus restituiu, mas ninguém fala o momento em que Jó sacrificava. Jó oferecia sacrifício pela sua vida física, pela vida dos seus filhos. Isso é tão lindo o que o irmão Adonias está falando, porque a Bíblia vai dizer que após os filhos fazerem festas, é verdade, ele sacrificava. E na sua fala, se algum dos meus filhos pecou contra Deus, eu quero sacrificar por questão da vida deles. Então, essa lição está sendo tão impactante, irmãos. Tem uma presença de Deus aqui no nosso meio. Porque nós estamos falando que o irmão Adonias vai para o vale. Ele vai para o vale para ganhar almas, para fazer com que almas que estão presas sejam libertas. E a verdadeira prosperidade de Deus produz isso na vida do homem. É verdade, é verdade. Faz com que o homem tenha essa atitude, a atitude que Jó teve, que é o que o irmão está dizendo. Oferecer sacrifícios a Deus. Porque uma vez, jovem, que você oferece um sacrifício para Deus, você busca o reino dos céus, aquela faculdade Deus te dá, aquele carro Deus te dá, aquele emprego Deus te dá. Destravou aí. Não é? Você quebrou uma trava aí agora. Aí. Meu Deus. Não é verdade? Porque o problema todo é porque existe na nossa sociedade algumas pessoas que vão trabalhar a palavra prosperidade em benefícios próprios.
e vão atribuir isso e vão usar isso como formas de ganhar seguidores, de ganhar recursos financeiros. Por exemplo, o nosso Deus, ele é o Deus do haja. Quem viu Deus no princípio das coisas, onde não existia nada, através da palavra, Deus falava e as coisas realizavam. E existe um problema nos nossos dias, que eles também querem usar esse haja de Deus e quererem usufruir disso em benefício da própria pessoa. Porque se Deus está tratando de uma pessoa, não adianta você falar o haja de Deus, que o haja de Deus não vai funcionar. É forte. Se Deus está tratando com uma pessoa, não adianta você falar que as bênçãos que você, se você der um carro, se você der uma oferta, se você semear, você vai sair dessa situação. Porque a nossa prosperidade, ela vem de Deus. Se a nossa comunhão com Deus não estiver em uma aliança, em um processo de aliança, o altar estiver consertado, nós não somos prósperos. Não existe essa prosperidade. Tudo depende de Deus. Porque por isso que Jesus vai dizer, falar, busca Deus primeiro. Porque Deus vai complementar tudo. Agora, uma vez que a gente não estiver no centro de Deus, Deus estiver tratando conosco, não existe palavra nenhuma que vai tirar qualquer cidadão de um processo difícil para uma prosperidade que não existe. E entenda, quem está passando uma prova, igual o Jó estava passando, era um tratar de Deus. Deus permitiu. Mas não tinha nenhuma oferta, naquele momento, nenhum sacrifício que Jó fizesse que tirava ele daquela situação. Existem situações na nossa vida que nós temos que passar, por isso que eu falo de uma carreira. A carreira de Jó estava abaixando, mas estava abaixando com Cristo. Deus estava com ele. É melhor nós abaixarmos com Deus. Aí, mas isso não existe, Adonis. Como é que Deus vai querer abaixar com nós? Existe. Vou para a Bíblia. Pega a caneta. Pega a caneta, porque vai acontecer. Tinha um homem que estava fugindo do propósito de Deus. E as pessoas que estavam rodeadas desse homem começaram a ter prejuízos financeiros. Deus mandou um vento e eles começaram a jogar seus pertences. O versículo vai dizer lá no livro do profeta Jonas, no capítulo 1, que eles começaram a jogar suas fazendas, suas riquezas no mar, para que o navio ficasse estável. E não tem como a gente ficar estável na vida se nós estivermos fora do controle de Deus, porque Deus manda o vento, é o próprio Deus. Entenda que está tudo ligado com Deus. Está tudo ligado com Deus, e Deus vai fazer o quê? Ó, é por causa desse homem, é por causa do comportamento, é por causa da atitude. Mas eu vou fazer o seguinte, se ele mudar a atitude, ele vai abaixar um pouquinho, mas eu abaixo com ele. Mesmo ele estando lá embaixo, eu vou estar, não existe profundidade onde Deus não resgate um homem, onde as mãos do Senhor não cheguem. E essa é a visão de Deus para nossas vidas, diante de tudo. Porque a maior prosperidade é aquela, porque onde a homem nenhum consegue chegar hoje, a mão de Deus sem tecnologia chegou. Os olhos de Deus enxergou. Um homem que lá embaixo, no versículo, no capítulo de número 2, no verso diante, ele vai fazer uma oração, ele fala, Deus, aqui eu entrego o meu sacrifício, tá lá. Se o Senhor tirar daqui, eu vou fazer. E perceba que ele foi próspero, Deus abençoou ele muito. Então a verdadeira prosperidade, meu amigo, não está naquilo que nós queremos, mas tudo provém de Deus. E eu quero encerrar esse tópico, porque senão nós vamos ficar... um minutinho, senão eu vou perder esse raciocínio, eu volto para você. Quem está lembrado que o coração do homem enganoso, quando Jesus sai daquele processo de 40 dias de jejum, oferecendo sacrifício para Deus, o diabo faz uma proposta. Eu te dou tudo. Eu te dou, onde seus olhos bater, eu te dou. Olha a visão do diabo. Então perceba que a visão, a falácia da prosperidade é dar tudo para o homem. Dá tudo. Aí Jesus vai na contramão, mas nem só de tudo viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não tem como a gente ser próximo de ter tudo e não ter Deus. Então isso é a maior lição para a nossa vida, é Jesus.
Eu vou ter que parar por aqui. Eu vou ter que me conter um pouco, porque eu quero ouvir vocês. Meu Deus. Só que, mediante na fala do presbítero Adonias, é bem interessante trazer essa explicação sobre esse assunto, pois muitas das pessoas leem esse texto, que todas as outras coisas vos serão acrescentadas, acreditam que são coisas que estão no teu coração. Só que no texto mostra que todas as coisas vos serão acrescentadas, mas as coisas que agradam Deus. Isso é forte. Muitas das vezes olhamos as bênçãos materiais que queremos e falamos, não, Deus nos prometeu dar, todas as coisas vos serão acrescentadas. Vou ser fiel a Deus porque Deus tem algo a me oferecer. Isso aí já está sendo um lugar de holofote que você está colocando no seu coração. Você está adorando a Deus não pelo que Ele é pelo que Ele pode te oferecer. E mediante a essas contradições que muitas pessoas acreditam, as bênçãos do Senhor não está apenas naquilo que nós almejamos. Não está apenas em ter um bom carro, em ter uma boa casa, em ter uma boa alimentação, uma vida estável. As bênçãos do Senhor também habitam em dons espirituais, Aleluia. em uma vida em comunhão com Deus. Se estamos vivos hoje, se estamos de pé, muitas das vezes esquecemos de agradecer pelo um simples respirar, pelo fôlego de vida que Deus nos deu. Quanto vale a vida de cada um? Meu Deus. Quanto vale a minha vida? Eu não dou a minha vida por valor de dinheiro nenhum que habita nesse mundo. Acredito que os irmãos que estão aqui são da mesma forma. De jeito nenhum. Então Deus já nos presenteou com algo que dinheiro nenhum do mundo compra. E muitas das vezes deixamos de agradecer pelo que temos. Isso é forte. Meu E Deus. pedimos a Deus o que o nosso coração tem. Mas esse texto nos mostra o quê? Teremos todas as coisas. Mas todas as coisas que exalte o nome de Deus. Aleluia. Em primeiro lugar. Glória a Assim eu Deus. finalizo essa participação no tema do nosso presbítero. Isso é muito Adonias. forte. É verdade. Né? Nós estamos aqui, de fato, desmiuçando a teologia da prosperidade. Né? Não dá mais para pregar essa teologia da prosperidade Não depois dá, dessa aula. Não dá, não tem como. Muito bem, Já não tem como nem seguir a aula, que nós já falamos praticamente sobre isso. Meu Deus. Então nós estamos aqui, não dá, né, para depois dessa aula pregar dá. sobre teologia da Não dá, prosperidade. não dá. Porque nós estamos aqui esmiuçando esse conteúdo bíblico, um conteúdo Aleluia. denso, um conteúdo prático, um conteúdo que você entende e que alcança você, a sua casa e a sua família. Então vamos agora para o segundo ponto da nossa lição, que nosso querido irmão jovem Igor vai estar fazendo um comentário sobre esse segundo ponto da nossa lição bíblica. Mediante a visão bíblica da bênção, eu não posso iniciar falando aqui se eu não ler apenas esse versículo, que já vai nos dizer tudo. Em Mateus 6, a partir do verso 19, nos traz assim: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntais tesouro no céu, Meu Deus. onde nem a traça, nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam, nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Aleluia, glória a Deus. Mediante a essa fala, como já estávamos conversando antes, o nosso coração, ele está baseado em bênçãos materiais, como algo, bênçãos espirituais de Deus, como bens materiais. E na nossa revista aqui, no primeiro tópico, vai nos dizer assim, ó, Jesus nos ensinou que a verdadeira riqueza não está nas posses materiais, mas no relacionamento com Deus. Aleluia. Que é justamente o que estávamos falando anteriormente. É. As bênçãos materiais é uma bênção de Deus. Não estamos aqui para dizer que ser próspero, que ser rico, é algo que é pecado, que não é algo que vem de Deus. Ser próspero também é uma bênção que Deus nos permite. Só que, como eu li, onde está o nosso coração? Onde estão as nossas bênçãos? Está ligado ao nosso coração. Foi citado aqui Jó. Jó era um homem próspero. Um homem cujo tinha muitas riquezas. A Bíblia cita isso. Mas onde estava o coração de Jó? O coração de Jó habitava em Deus. Meu Deus. Não naquilo que ele tinha. Então, mediante a isso, vemos que a riqueza que Deus nos proporciona vai além de bens materiais. Deus tem bênçãos para a nossa vida. Deus não quer também que nós vivemos só em sofrimento, como o nosso presbítero Adonias nos trouxe. A vida em Cristo é cheia de altos e baixos. Yeah. Hoje estamos em uma bonança, mas amanhã podemos estar em um patamar mais baixo.
E é isso que Deus nos ensina. E mais para frente na lição vai nos trazer assim, ó, a busca desenfreada por riqueza pode ser uma armadilha que desvia os olhos do que é eterno. Parando aqui só para dar uma explicação. Muitas das vezes, mediante aos tempos atuais, vemos que todas as pessoas buscam ter uma condição financeira melhor, ter uma estabilidade, ter um conforto, dar um melhor para a sua família. Estou aqui como uma visão jovem, eu sou jovem, estou começando a minha vida agora, então a gente tem essa preocupação. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que ter uma casa, eu tenho que ter um carro, eu tenho que adquirir bens materiais. Só que a Bíblia nos ensina que primeiro são as coisas de Deus. Porque mediante a isso, podemos não ser ricos, podemos não ter tudo que o nosso coração almeja, mas Deus nos ensina que se nós tivermos Ele, já temos tudo. Aleluia. E continuando nesse verso, vai nos trazer assim, ó, o crente é chamado a buscar primeiro o reino de Deus, confiando que tudo o mais será acrescentado, conforme a vontade do Pai. Em momento algum nesse texto vai dizer, conforme a minha vontade. E Jesus, quando em Mateus nos ensina a orar o Pai Nosso, lá está escrito, seja feito a tua vontade. Tua vontade. Não a nossa vontade. Mediante a isso, hoje em dia vemos a prosperidade como bênçãos, como algo que nos oferece um conforto, como algo que nos proporciona uma estabilidade. Mas mediante a isso, se voltarmos para os antepassados, como já foi dito, eram homens que pregavam a palavra de Deus. Muitas das vezes iam para lugares enviados por Deus que não tinha casa, não tinha lugar de ficar, não sabiam o que ia comer, mas o que eles tinham? Eles tinham confiança. Confiança em quem? Em Deus. Porque Deus fala, as outras coisas vos serão acrescentadas. Essas outras coisas são o quê? Se Deus te enviar, igual nós citamos o exemplo do Adonias, se Deus te enviou para o vale, se você está largando a mão de um país de primeiro mundo e está indo para o vale, não quer dizer que você está abrindo mão apenas de bens financeiros para ir para um lugar onde é mais pobre, assim, uma situação financeira mais baixa. Mas Deus nos dá essa segurança porque você está indo para o vale pregar a palavra de Deus. Deus não te garante que você vai chegar lá, vai ter o melhor carro, vai ter a melhor casa, vai ter uma estabilidade financeira. Mas conhecendo o Deus que eu sirvo, eu sei que mediante a isso, o que tu precisar não faltará. Porque Deus tem para a sua vida o que te necessita e o que agrada a Ele, não o que está no seu coração. Isso é forte, isso é forte. E mediante... O segredo, jovem Igor, não é você estar num local de muita riqueza. Não. O segredo, na verdade, professor, é você estar no centro Da vontade de Deus. da vontade de Deus. Levanta a caneta aí, levanta a Meu caneta. Deus. Ó, pega Aqui, a caneta. você- Cadê? Você Tem que mostrar pode- minha canetinha. Eu tô Aí, sem tá aí. a minha caneta. Anota. Você pode estar numa mina de diamante. É. Se você estiver fora da vontade de Deus, nada vai dar certo. Agora você pode estar num deserto. Parece que nem tem água. Parece que não tem nada, mas se você está no centro da vontade de Deus, tudo vai dar certo. Deus vai fazer jorrar água da rocha. Meu Deus Deus. vai fazer algo sobrenatural. Porque no vale da sombra da morte, tu estás comigo. É o Aleluia. segredo. É o segredo. Glória da a vitória. Deus. Eu tenho um... Não? Eu tenho hoje, para a glória de Deus, é mais leve falar disso. Porque quando eu tinha a idade do Igor, eu jamais imaginava que fosse passar por uma situação dessa. E eu entendi o que é servir a Deus de verdade. Foi quando eu passei pelo luto da minha esposa. Ela era jovem, nunca foi do mundo, cresceu no berço evangélico e a nossa vida era simplesmente perfeita. Simplesmente perfeita. Primeira vez que nós fomos à praia, fomos juntos, compramos a nossa casa junto, né? E Deus estava lá. Nosso primeiro filho, Deus estava lá. Nosso segundo filho, Deus também estava lá. Nossa motinha, nosso carro, Deus estava lá. Estava tudo muito bom. Até que um dia Deus resolveu recolher esse anjo. E o que é que a gente como cristão quer? A gente
que é orar para a cura. Eu fiquei crente, eu fiquei muito crente. E orei muito para a cura. E eu falei, Deus, por que é que o Senhor não curou a minha esposa? Por que é que o Senhor não curou a tua serva? Que era mulher do Senhor, que era crente. Eu não conheço, ainda não conheço um crente, não conheço um cristão, uma pessoa com a vida tão no altar, igual a minha esposa. Penso numa pessoa pura. Hoje eu chamo ela de anjo emprestado. Eu tive um anjo emprestado. E foi quando eu descobri esses Salmos 23. E chegou uma certa feita e eu saí desesperado do Brasil para vir para aqui, para mandar recursos, para continuar o tratamento da minha esposa. E quando chegou a notícia que ela havia falecido lá no Brasil, eu desmoronei. E sentado na beirada da minha cama, eu disse para o Espírito Santo assim, eu não quero mais. Eu não vou mais caminhar com vocês. Eu já vi tanta gente ser curada e a cura dela não veio. E o Espírito Santo de Deus falou no meu coração assim, olha, Deis, nós estivemos juntos até hoje. Se você encontrar um lugar melhor, eu vou com você. Meu Deus, meu Deus. Em Deus. Se você encontrar um lugar melhor, eu vou com você. Meu Deus. E eu lembrei da fala de Pedro. Meu Deus. Para onde que eu vou? Meu Deus. Para onde eu vou? Eu entendi aí o que é a verdadeira prosperidade. Aleluia. No dia que você está na parte alta da roda gigante, Deus. Aleluia. E no dia que você está lá embaixo, É. Deus também. Meu Deus. Jó tinha todos os filhos, todos os bens. Deus autorizou o diabo a tirar tudo. Agora, a Bíblia diz, é muito bonito falar que a Bíblia diz que Deus deu tudo em dobro para Jó. Né? Tudo que foi tirado em dobro. Só que é o seguinte, e o filho que perdeu? E os filhos que foram perdidos? Como é que Jó lidava com essa dor? Eu tinha, se não me falha a memória, era 10. 10 filhos. 10 filhos. Hoje eu tenho outros 10 filhos. Só que era para ter 20 os outros 10. Eu tinha relacionamento com eles, eram os meus filhos, eu amava eles, eu pagava preço por eles. E quem é que supria essa Isso é dor? forte. Mediante ao que o senhor está falando, confesso que eu não entendi quando eu recebi essa palavra no trabalho. Mas mediante a sua fala, hoje eu entendo. Eu estava no trabalho, trabalhando, Deus me deu uma palavra no meu coração que fala assim, Ezequiel pregando pela manhã, à tarde morreu sua esposa. E Deus fala o quê? Não sei por que estou ferindo Ezequiel. Mas aí Deus nos traz um grande ensinamento. Por quê? Deus falou, eu preciso ferir o profeta, porque eu só dou bênçãos grandes para quem carrega marcas. Meu Deus. Então, mediante a isso, Deus me deu Meu essa Deus. palavra no trabalho, eu confesso que não entendi. Eu falei assim, Senhor, para quem o Senhor quer que eu direcione essa palavra? E mediante ao que o Senhor está falando aqui nesse momento, veio essa palavra no meu coração chegou a acelerar, porque essa palavra veio no meu coração. Eu preciso ferir o profeta. E Ezequiel pregando pela manhã, à tarde morreu sua esposa. Para mostrar para ele que Deus é sobre todas as coisas. E Deus só dá vitórias para quem carrega Meu marcas. Deus, meu Deus. Meu Deus, meus irmãos, nós estamos envolvidos É aqui por verdade. uma presença Aleluia. poderosa de Deus. Deus está aqui conosco. Aleluia. Glória a Deus Deus. está nesse ambiente. E que esta palavra fale com você, fale com a sua casa, fale com a sua família, pelo poderoso Evangelho de Jesus. Meus queridos irmãos, nós vamos agora para o terceiro ponto da nossa lição, dado pelo nosso querido irmão, diácono irmão Davidson, com toda a liberdade no nome de Jesus. Esse terceiro tópico, ele é muito interessante porque é onde realmente os danos da tal teologia da prosperidade são colhidos. E eles são muito doloridos, são muito desastrosos, são muito... destrói. Prejuízos quase irreparáveis. Quase irreparáveis, porque
é mais fácil uma cidade inteira se converter do que um desviado voltar. E uma vez que a pessoa vai na direção do Evangelho, acreditando nessa centralização de prosperidade, de bens, essa falácia, isso é muito sério e muito danoso. Por que isso? Eu, quando me converti, ainda bem que eu não fui pensando nisso, mas por algum momento eu pensei comigo assim, gente, eu vou para a igreja, daqui a pouquinho eu estou com minha vida financeira resolvida, já fiz minha faculdade, minha família e tal, aquela coisa toda. Gente, vamos lá, o que está acontecendo hoje? Nosso efeitos práticos espirituais vai dizer assim, agora, a teologia da prosperidade, ela pode produzir frustrações profundas na alma do crente sincero. Por que isso? Uma vez que você está inserido nesse meio, né, e te dizem que se você for fiel em dízimo, fiel em oferta, é a lei da atração. Isso começou lá no século XIX, com o pastor William, né? Aí o que ele fez? Ele associou essa lei da atração com alguns textos bíblicos, distorcendo e centralizando o homem aqui nessa teologia da prosperidade. E o fato dele pegar textos isolados e mudando o contexto, as pessoas que não têm tanto conhecimento, ao ver você mencionar textos bíblicos, elas acabam, uau, realmente é isso. É o que eu precisava. E nós sabemos que a nossa massa maior de cristãos são de pessoas simples, trabalhadores, pessoas simples, exatamente, né, de classe social média, né, de médio para baixo ali. Então, assim, quando a pessoa faz tudo aquilo que o outro está dizendo, não vou dizer pastor, não, que você não é pastor, não. Tá? Pastor meu é pastor. Pastor Leomídio de Oliveira, que é o meu pastor. Quando a pessoa começa a acreditar e com ênfase nos textos bíblicos, aquela coisa toda, se você dizimar, se você ofertar, se você... Só que aí vai passando tempo, nada acontece. Por quê? Não quer dizer que Deus não quer te abençoar. Nós temos que pedir por bênçãos materiais, espirituais? Sim, a Bíblia diz, pode pedir mesmo. Agora Deus vai dar? Não sei. Por quê? Deus está mais interessado em te dar aquilo que você precisa do que aquilo que você quer. Exatamente. Criança quer doce. Exatamente. Criança quer doce, mas o que ela precisa é arroz, feijão e fruta. Entende? Então é o seguinte, quando as pessoas não recebem isso, elas vão se frustrando. Não tem nada acontecendo. E elas começam a se afastar da igreja. Começam a se afastar do evangelho. Com isso, causa rupturas irreparáveis na alma. E as pessoas acabam indo para a apostasia. É profundo demais. Elas se tornam pessoas incrédulas, pessoas não crê mais, porque não alcançou o seu... Isso é interessante o que o senhor está falando, pegando o contexto bíblico de João, capítulo 10, do versículo 1 até o 10, 11. Seguindo esse capítulo, Jesus vai falar sobre o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas e o mercenário. Que quando vem o lobo, o mercenário corre. E o mercenário, ele não utiliza Cristo para cativar a alma. Ele utiliza a teologia da prosperidade como Cristo é um bem de... na verdade, é uma moeda de troca. Vem para a igreja, porque Deus vai te abençoar de maneira assim que você vai mudar a sua vida. Entendeu? Você vai virar fazendeiro. Então, utiliza o evangelho como algo para que essa pessoa tenha um ganho financeiro. E é isso aí que a gente está se levantando exatamente contra isso. Que se prega o evangelho através de Jesus. É a cruz de Cristo. É o evangelho de Cristo que transforma o homem, que liberta o homem. E é sob esse contexto, né? O mercenário, ele é tão maligno que ele traz as pessoas com uma visão contorcida, uma visão equívoca, né? E essas pessoas se frustram. E quando as pessoas se frustram, elas se tornam como ovelhas frágeis. E essas ovelhas frágeis, elas ficam para trás do redil, elas vão ficando afastadas. O lobo vem e ataca e o mercenário foge.
O bom pastor não, ele prega o evangelho verdadeiro e ele não deixa o lobo tragar as ovelhas. Aleluia. Né? Nós temos que entender o seguinte. Então vocês estão dizendo que o crente não pode ter nada. Né? O crente não pode ter carro, o crente não pode ter empresa. Tem e deve. Uhum. Tem e deve. E glória a Deus por isso. É forte, né? Glória a Deus por isso. Se você tiver algum problema com dinheiro, com o carro que eu vou, passa minha senha aqui, você pode mandar. Isso é fácil. Mas a questão não é essa. A questão é o seguinte, é não ter essas coisas como centro. Prioridades. Porque são coisas, presbítero Adonias, Juciones, Igor, que não vai para o travesseiro. Entende? Não vai para o travesseiro. Se amanhã você não amanhecer mais com o seu tão valoroso fôlego de vida, o que te sobra? Certa feita eu ouvi uma história muito interessante. O senhor trabalhava com um fazendeiro muito rico e esse senhor é crente. E Deus pegou e falou para ele assim, olha, esta noite eu vou levar o homem mais rico dessa região. Aquele senhor disse assim, uai, é meu patrão. Eu tenho que ir lá falar pro meu patrão que Deus falou que vai levar ele. No outro dia ele amanheceu sem um fôlego de vida. Aquele senhorzinho simples, cristão, amanheceu sem um fôlego de vida. Você está me fazendo lembrar de um negócio interessante aqui. Não, um negócio muito interessante. Você é do tempo dos irmãos Leonel, né? Contava, Os irmãos Leonel, os jovens não sabem o que é isso. Você não sabe o que é isso, não, Igor? Não sabe. Os irmãos Leonel cantavam um hino que tinha tudo a ver com essa história que você está falando. E é o fato, né? Verdadeiramente quem era próspero era o irmão que estava ali, que não tinha muitas posses, mas tinha intimidade com Deus. Tinha intimidade com Deus, tá? Segredo. Então, que seja Deus o centro, né? Que nós estamos entendendo aqui a cruz, a mensagem da cruz, o Cristo da cruz. Mas se você amanhã for um milionário, seja um milionário de Jesus. Exatamente. Mediante a sua fala, eu não posso deixar de falar isso aqui, porque é o terceiro ponto que vai falar assim, a bênção como ferramenta para servir. Se Deus te abençoar, se Deus te tirou do lugar onde você saiu, se você andava de pé, se você ia para a igreja a pé, se você não tinha uma boa roupa, se você andava de forma assim não tão próspera, e hoje Deus te abençoou, use as bênçãos que o Senhor colocou na sua Aleluia. vida para servir. Que muitas das vezes, talvez, alguns que estão me ouvindo, iam para a igreja de pé, recebiam uma carona, e hoje Deus te honrou com um bom carro, com uma boa casa, com uma boa alimentação. Então ajude, use essas bênçãos que o Senhor nos ofereceu e nos concedeu ter, para servir a pessoas que não têm. Porque isso nos traz um grande ensinamento, porque Deus nos abençoa, não para sermos egoístas ao ponto de querer essas bênçãos só para nós, mas para abençoar também quem precisa. Amém. Isso é forte. Eu tenho para mim que riqueza é um dom. Isso é forte. Tem para mim que riqueza Isso é forte. é um dom. Peça para Deus esse dom. Vá que Ele te abençoe. Olha aí. Não é por você ser ou não fiel. Temos que ser fiel, óbvio. Até porque eu penso que é o seguinte, as pessoas falam assim, eu não vou entregar meu dízimo, vou entregar minha oferta, porque é por causa disso, disso, aquilo outro. Está congregando o tempo, irmão? A cadeira que você senta não está confortável, não? Ou você acha que pagamos todas as dependências da igreja com muito obrigado? Entende? Então, o que acontece? Gente, sejamos fiel, sejamos gratos, essa é a verdade. E até fácil, né? Porque nós ficamos 90 dá 10. Fica até muito fácil. Só que entendamos que é o seguinte, que para mim a riqueza, essa riqueza é um dom. Se você amanhã for próspero, financeiramente falando, quem mais vem com você? Meu Deus. Meu Deus. Mediante a isso, também temos uma citação bíblica muito marcante em cima desse texto, que é o jovem rico. Que Jesus, quando ele chega para Jesus e fala, bom mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna? Jesus lhe apresenta os 10 mandamentos e ele diz, sigo desde a minha mocidade. E Jesus olha para ele e fala, lhe falta uma coisa. Vai, vende tudo o que tem e distribui aos pobres. Por que Jesus falou aquilo?
Porque ele sabia que a riqueza do jovem rico não estava em Deus, estava naquilo que ele tinha. E todas as vezes que você prioriza mais as bênçãos materiais do que as bênçãos espirituais que Deus tem para a nossa vida, quando você tira Deus do centro e coloca os bens materiais do mundo no centro, isso nos leva à falência. E isso nos leva a um vazio existencial que só Deus pode suprir. Meu Deus, isso é forte. É forte. E assim, Jesus é tão carinhoso com nós. Ele é tão, nosso Deus é tão lindo que a Bíblia fala muito também sobre finanças. Fala muito. Entende? Não quer dizer que nós temos que ser cristãos desleixados, né? Não preciso de cuidado daquilo que Deus me deu como posse, aquela coisa toda. Não, tanto é que nós vamos ver, obviamente, Jesus estava citando, fez uma citação espiritual, quando nós vemos a parábola dos talentos, né? Ele falou assim, olha, por que em vez de se enterrar, por que você não deixou com os banqueiros? Que eles pelo menos tinham multiplicado isso aqui, entende? Jesus entendia de finanças, sabia o que estava falando. Jesus tinha os discípulos ali com ele, e dentre eles tinha um tesoureiro. Entende? E Jesus era o líder. Exatamente. Jesus, quer dizer, movimentava um dinheiro. Nós vamos ver Paulo pegar valores de uma igreja e levar para ajudar uma outra igreja. E ainda levantar e falar para os irmãos assim, precisa disso aqui não, tá? Eu construo tendas. Eu trabalho. E outra coisa, você viver na fartura, você viver na abundância e também você viver em escassez. Entende? Então, assim, não que ignoramos totalmente assim, o fato de recursos financeiros e tal. Temos que trabalhar mesmo, tem que ser inteligente mesmo, tem que entender de economia, entender como é que funciona tudo isso de uma forma bem inteligente, né? Até para nós não passarmos aperto e bem pelo contrário, abençoar os irmãos. Igual nós estamos aqui hoje, para a glória de Deus, na América, a gente ganha em dólar. E tem trabalhos que a gente faz em outros lugares que vale, o dólar vale, Exatamente. entende? Nosso trabalho de missões No Paquistão, Paquistão. Nós por temos $37 assalaria um professor. 37 dólares. Assalaria um professor o mês todo. O mês todo. E um salário digno de um bom professor. Com uma semana e pouquinho de serviço. No caso do Anísio aqui é só meia semana, né? Com uma semana e pouquinho a gente salva uma família. É 2.500 a 3.000 dólares. a 3.000 dólares para salvar uma família da escravidão. Entende? Então a gente tem que entender que o que nós temos não é nós, é para a glória. Imagina se salvar uma família. Eu vou dar uma semana e meia de trabalho para salvar uma família. Meu Deus, Jesus. É muito forte. Pensa nisso, entende? É muito forte. Então, quando a gente prospera, quem vem junto? Ou a gente pensamos só em nós próprios? Meu Deus. Entende? E se pegarmos esse ponto que você está falando, se torna um pensamento egoísta, até mesmo nosso. Pois se pegarmos para analisar, uma semana de trabalho salva uma família de uma escravidão, que são por longos e longos anos. Algumas que nem têm fim, vai passando de geração por geração, pois não tem condições de pagar. E muitas das vezes Deus nos abençoa e pegamos essas bênçãos e queremos essas bênçãos apenas para nós. E esquecemos que Jesus nos deixou escrito: amai o próximo como a ti mesmo. Isso é forte. Então essa é a nossa função. Se Deus nos abençoar hoje, amém. Se Deus nos abençoou ao ponto de sobrar, lembre, Deus acima de todas as coisas. Se eu posso ajudar, eu vou estender a mão para o meu irmão. Isso é um grande ensinamento para nós, nos dias atuais. Meu Deus. Grande ensinamento. Que conteúdo poderoso. Fantástico. Que aula, assim, envolvente. Se deixar, Né? nós vamos embora, professor. Se deixar, É isso Meu aí. líder. meio-dia. Meus irmãos, que aula poderosa. Que conteúdo de Deus para a sua vida. Então nós entendemos através da Bíblia, à luz da palavra de Deus, o que é, né, a verdadeira prosperidade. Nós não somos contrário à prosperidade, mas nós somos contrário à prosperidade está no centro, no lugar de Jesus, né? Então nós queremos partir para a conclusão dessa nossa aula de hoje. Quero aqui deixar as considerações finais com os nossos queridos e amados irmãos, os nossos convidados. E nesse exato momento, com as suas considerações finais,
nosso querido irmão Igor com as suas considerações finais no nome de Jesus. Mediante as minhas considerações finais, primeiramente vem a gratidão, primeiramente a Deus, pela mais uma oportunidade de aqui estar, homens de Deus, para podermos falar mais um pouco sobre a sua palavra. E como a minha finalização aqui, eu quero deixar para os irmãos. Tem uma palavra bíblica que fala assim, justamente na passagem do jovem rico, que fala: mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Não estou aqui falando que ser rico é algo que não vem de Deus, mas tome cuidado onde você está colocando o seu coração. Coloque o seu coração somente em Deus. Meu Deus. E as outras coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Glória E a Deus. assim eu finalizo a minha participação e minha gratidão imensa por estar em meio de vocês. Amém, amém. Que maravilha. Nosso querido irmão, presbítero Modonias, as suas considerações finais. Amém. Quero agradecer aqui esse momento especial estar com vocês. E diante de mão, a palavra que eu quero dedicar para os nossos jovens é que nós não devemos amar a Deus pelos resultados que Ele traz à nossa vida, né? Pelo poder que Ele tem de fazer. Mas nós devemos centralizar a nossa vida nele, o nosso coração nele. Porque uma vez que nós temos um relacionamento, nós chamamos Deus de amigo, Jesus de amigo, Espírito Santo de amigo, na nossa trajetória, na nossa carreira, na nossa caminhada, o nosso amigo nunca vai nos deixar sozinhos. É isso aí. O nosso amigo vai nos estender a mão quando precisar. O nosso amigo vai ordenar que um peixe saia uma provisão para algo que nós estamos precisando. Então, a nossa temática maior que eu quero deixar para os nossos jovens é: vamos construir em Jesus um relacionamento. E esse relacionamento é a verdadeira prosperidade que nós precisamos para as nossas vidas. E entenda que esse relacionamento está te dando um caminho, está te dando uma direção de uma vida eterna. Entenda que o maior presente é Deus que está nos dando, é Deus que está compartilhando com Ele o melhor que Ele tem, a maior prosperidade que Ele tem conosco. Meu Deus, isso é muito forte. É um conselho para levar para a vida inteira, né? É. Também as suas considerações finais do nosso querido irmão, convidado de hoje, que foi assim, Uau. uma atalaia de Deus no nosso meio, né? Uma forma especial de Deus falar Aleluia. conosco. Privilégio. Nosso querido irmão, diácono, irmão Davidson, as suas considerações finais. Eu deixo para você, jovem, que me ouve nesta tão maravilhosa lição, a maior prosperidade é joelho no chão, jejum e oração. Uau. Meu Deus. E eu deixo um texto aqui no finalzinho, está dizendo assim: somos chamados a glorificar a Deus em tudo, seja na fartura ou na escassez, vivendo para louvor da sua glória. Filipenses capítulo 4, versículo de número 11. O dia que você estiver dentro de uma agência, no Brasil, né, na Caixa Econômica Federal, né, assinando um documento de uma casa junto com a sua esposa, ou no dia que você estiver do lado de um caixão, Deus seja o centro. Meu Deus. Porque nós estamos aqui de passagem. A terra é um palco onde a gente sobe, passa por ela e desce. Fica a dica: Cristo é a maior prosperidade. Aleluia. Glória Meu a Deus. Deus. Que é isso, Jesus? Que maravilha. Essa foi mais uma aula levada ao seu coração, à sua vida, à sua história. E não se esqueça, o mesmo Deus que está com você no tempo de bonâncias, também vai te acompanhar no tempo de dificuldades. O mesmo Deus que está com você fora da fornalha de fogo ardente, vai estar com você dentro da fornalha. Tem vezes que Deus não te livra da fornalha, mas dentro da fornalha Ele está com você. O segredo é ter Cristo no centro sempre. É andar de mãos dadas com Cristo. E é por isso que nós estamos desenvolvendo esse projeto de Deus. Está aqui, ó, cravado em nosso peito. Eu digo sim para a obra de Deus. Eu digo sim para a vontade de Deus. E essa foi mais uma das nossas aulas para você, para sua casa e para sua família. E não se esqueça, Jesus é bom
O diabo não presta.